dia, pré-adolescentes! A paz do Senhor para todos vocês que estão aí me vendo. Mais um domingo, um dia feliz, dia do Senhor, dia de EBD online. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. E como vocês estão? Hein? Como é que foi a semana? Estão felizes de estarmos aqui? Nós já estamos na lição de número 6. E passou muito rápido, gente. Fez assim e já estamos na lição 6, na metade praticamente do nosso trimestre da nossa revista. E, primeiro, antes de começar a aula, eu quero pedir para você dar um like nesse vídeo. Não esquece de dar um like e de comentar e de compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que você puder, porque isso ajuda muito o nosso canal. E quero também saudar os nossos visitantes, dizer que você é muito bem-vindo aqui. Se tiver algum visitante também aí de outra turma da nossa igreja, seja muito bem-vindo. Coloque o seu nome aí no chat, participa com a gente. E agora, vamos orar primeiro para dar início de verdade à nossa lição. Senhor, meu Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais esse domingo, feliz que estamos aqui na sua presença, pronto, Senhor, a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer mais um dia. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, por essa chance de estarmos aqui, de termos esse meio, Senhor, que é o canal para alcançar a vida de várias pessoas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada pré-adolescente que está me ouvindo, cada pessoa que está me ouvindo. E eu peço também para que o Senhor fale ao coração de cada um deles por meio da sua palavra nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar. Título da nossa lição, Lidando com as Emoções. Na aula de hoje, nós vamos aprender o que são as emoções, como nós podemos lidar com elas, né? Tudo relacionado a emoções nós vamos ver nessa aula. E para começar, eu quero fazer uma pergunta, começar perguntando, o que é emoção? Escreve aí, vai escrevendo aí no chat o que é emoção e você pode dar para mim também exemplos de emoções. Escreve aí, existem várias emoções e eu quero que você vá colocando elas aí. Eu vou acompanhar aqui vocês no meu celular o que vocês estão colocando e depois a gente vai indo falar um pouco mais sobre elas. Vai lá, pode ir escrevendo. Um exemplo de emoção. Pensa aí numa emoção, pode ser uma, pode ser duas. Quantas você lembrar? Vai colocando aí. Tô aqui só, Isso aí. Vai colocando. E aí? Exemplos de emoções. Bom, emoção é tudo aquilo que a gente sente, sabe? É como a gente reage em resposta a alguma coisa. Então, assim, alegria é uma emoção. Tristeza também é uma emoção. Raiva, medo, afeto, né? Você sentir afeto para uma outra pessoa é uma emoção também. Todas essas coisas são emoções, como vocês colocaram aí. E vocês estão vivendo, né, a pré-adolescência, que é uma fase que as emoções ficam assim, é uma montanha-russa, né, uma montanha-russa de sentimentos. E é perfeitamente normal nós termos várias dessas emoções, né? Nós não vamos ficar alegres o tempo todo, sorrindo o tempo todo, e nós também não vamos ficar tristes e chorando o tempo todo. Então, é comum nós termos várias emoções, mas, como diz o título da nossa lição, nós precisamos aprender a lidar com essas emoções, para que nós não sejamos prejudicados por elas e para que nós também não pequemos por causa delas. E vocês, na aula passada, aprenderam sobre... O que vocês aprenderam na aula passada? Vamos ver quem está lembrando. Vamos ver? Coloca aí. Não me deixa no vácuo. O que vocês aprenderam na aula passada? Domínio próprio, isso aí. A Tainara falou sobre o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então, ela disse muito sobre a importância de nós termos domínio próprio, a importância de nós sermos equilibrados. E aí, isso vai ajudar muito também na compreensão da nossa lição de hoje. Vamos ler agora o texto base dessa nossa lição, que está em Salmo
42. Se você tem a Bíblia McCheyne, abre na página 468. E se você não tem a nossa Bíblia, você pode abrir no Salmo 42. Vamos lá. Página 468. E já achei. Foi rápido. Nós vamos ler, gente, o versículo 2 e o versículo 11. Então, vai se achando aí, marca o versículo 2 e o versículo 11, porque nós vamos ler esses dois. Vamos lá? Todo mundo? Encontrou? Vamos ler. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, eu acredito, que vocês já devem conhecer esse salmo. Vocês já devem ter escutado, talvez, alguma música, que canta, por que te abates, a minha alma? Por que está abatida a minha alma? E nesse salmo, o salmista aqui, ele estava, assim, profundamente triste. Ele estava muito deprimido e a tristeza que ele sentia era algo que consumia ele, consumia o seu coração. Então, ele chorava, ele sentia essa aflição por dentro. E aí, sentindo isso, ele ora e pergunta a si mesmo. Ele conversa consigo mesmo e fala: alma, por que você está tão triste assim? Por que você está tão perturbada? Por que você está tão ansiosa? E aí, pré-adolescentes, muitas pessoas hoje em dia, e até pessoas jovens como vocês, têm sentido essa aflição, têm se sentido assim, sabe? Têm sentido essa tristeza no seu interior. E aí, mas o salmista continua, dizendo nesse salmo: por que você está triste, alma? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele é a minha salvação. Então, ele diz que ele, mesmo estando nesse momento difícil de tristeza, ele ainda louvaria a Deus. Mesmo nesse momento, ele entendia que Deus era a sua esperança. E apesar de ele estar abatido, ele encontrava força na certeza de que o Senhor era a sua salvação. E de que ele ainda louvaria o Senhor, não importa as circunstâncias, ele louvaria o Senhor. E através deste capítulo, pré-adolescentes, nós somos ensinados também a agir dessa mesma forma, se por acaso algum dia essa tristeza nos atingir. Porque nós não somos imunes a esse sentimento. Como eu falei, nós temos várias emoções e nós não somos imunes à tristeza. Mas, se isso um dia nos afligir, nós devemos ter esperança de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem quando nós amamos a Deus, quando nós estamos ajustados segundo os seus propósitos, e com isso nós devemos ter alegria no Senhor. Mesmo tristes, devemos ter alegria no Senhor, porque Ele é a nossa salvação, porque Ele um dia enviou Jesus para morrer por mim e por você e nos dá a salvação. Então, ainda que as circunstâncias não estejam nada boas, ainda que você olhe para você mesmo e fala: por que você está tão abatido? Por que você está tão triste, alma? Ainda assim, acalme o seu coração e se alegre na presença de Deus, porque nele nós temos a alegria, na esperança da salvação. E glória a Deus por isso, porque se não fosse essa esperança, se não fosse o sacrifício de Jesus, nós estaríamos completamente perdidos. E completamente perdidos no meio de todas essas emoções. Então, um outro ponto interessante sobre essa passagem, do Salmo 42, é que o salmista está passando por esse momento de muita tristeza, mas ele não vai em qualquer pessoa para contar o que ele está sentindo. Ele não chega
numa pessoa qualquer que ele conhece e fala para ela, olha, minha alma está muito abatida. Não. Primeiramente, ele vai a Deus. Primeiramente, ele busca a Deus. No versículo 2, que a gente leu, está escrito, a minha alma tem sede de Deus. Ele diz que a alma dele tinha sede do Deus vivo. Então, primeiramente, ele tem sede de Deus, ele busca a Deus. Então, se algum de vocês estiver passando por um momento difícil, por um momento triste assim, é importante primeiro que você não guarde esse sentimento só para você. Porque todo mundo passa por coisas assim. Mas, primeiramente, você ore a Deus e conte para Ele, mostre para Ele como você tem se sentido. Mesmo que Ele já saiba, é importante que você fale com Ele. O Senhor, Ele se relaciona com a gente. Ele se agrada em se relacionar com a gente, então nós precisamos contar isso para Ele. E outra coisa, não fale das suas coisas, dos seus sentimentos para qualquer um. Nem busque conselhos também para qualquer um. Então você precisa buscar sempre pessoas que vão ser de confiança. Então você pode conversar com seus pais, que são pessoas que sempre vão estar abertos para que você possa conversar com eles. Você pode também buscar pessoas que são mais experientes na fé que você, pessoas que sejam pessoas de confiança e pessoas que andam segundo a palavra de Deus, porque elas vão saber também te dar conselhos sábios. A palavra de Deus, lá em 1 Pedro 5,8, diz assim: vigiem, pois o vosso adversário anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o diabo, ele fica à espreita, esperando alguma brecha para que ele possa agir. Então, não busque conselhos de pessoas que não amam a Deus, de pessoas que não servem a Deus, porque o inimigo pode se aproveitar dessa situação para fazer com que você se enfraqueça na fé por meio de um conselho tolo. Então, nós devemos sempre buscar conselhos de pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus e que vão te dar conselhos também, pautados na palavra de Deus. Agora, eu quero falar uma situação para vocês. E aí vocês me digam se isso já aconteceu com vocês. A situação é a seguinte. Você está esperando muito uma coisa. Você quer muito, muito, muito que uma coisa aconteça. E aí você cria um monte de expectativa para que essa coisa aconteça. E no final, nada sai do jeito que você queria. Nada. Tipo assim, você marcou um passeio com seus amigos, de vocês irem na praia. E aí você fica a semana toda animada. Ai, sábado eu vou na praia com os meus amigos, feliz. E aí chega na quarta-feira, você já tá falando lá no grupo do WhatsApp. Ai, sábado vai ser muito legal. E aí chega na sexta, sua roupa já tá toda arrumada. Antes de dormir, você coloca sua roupinha lá, ó, do lado da sua cama, já prontinho. Isso quando já não dorme com a roupa, né? Mas com a roupa de ir no dia seguinte. Mas já fica tudo preparadinho lá, e aí você acorda no sábado feliz e tá chovendo. E cancela o passeio, cancela a praia, e aí você fica assim, não, isso não podia ter acontecido. Aí você fica com raiva, você fica triste. Quem aí já passou por uma situação assim? Eu já passei, já passei por uma situação de estar muito animada para ir num dia de piscina, e aí chegar na hora e chover, e nada disso acontecer, e eu fiquei muito, muito triste com isso. E aí, pré-adolescentes, essa coisa, né, de você criar expectativas para um negócio e não acontecer, pode acontecer não só nessas situações simples, como eu falei aqui, dessa da praia, da piscina. Podem acontecer com situações na sua vida, situações um pouco mais complexas. Então, por exemplo, pode ser que você tenha muita expectativa de estudar numa determinada escola quando você fizer 15 anos. E aí você quer muito estudar. Ai, quando eu fizer 15 anos eu vou estudar lá. E aí, quando você faz 15 anos, alguma coisa acontece que você não pode estudar lá. Seus pais não querem que você vá para lá e você não vai. E aí você fica, ai, mas eu queria ir para lá. Você fica com raiva, né? Você fica decepcionado.
Ou então, se você quiser muito, muito fazer um curso, e aí você cria aquela expectativa, eu quero fazer o curso, quero fazer. E aí chega na hora, seus pais não têm dinheiro para pagar aquele curso, e aí você, se decepciona, porque você queria tanto aquilo. Então, quando nós criamos expectativas baseadas só nos nossos próprios desejos, nos nossos meros desejos e nas nossas meras vontades, a gente espera que aquilo vai acontecer exatamente daquele jeito. A gente sonha, a gente imagina, e aí você vai criando e imaginando situações, pensando como vai ser, o que você vai falar, o que você vai vestir. Só que nós temos que ter cuidado com isso, porque isso pode gerar uma frustração na gente. Nós não sabemos quais são os planos de Deus para nós. E muitas vezes a gente faz isso, né? Muitas vezes a gente fica imaginando, né, muitas coisas assim e criando expectativas muito grandes sobre coisas que nós queremos muito. Mas precisamos ter cuidado, porque se isso não acontecer da forma que a gente quer, e aí? A gente vai estar preparado para lidar com isso? A gente vai conseguir aceitar isso? Existem muitas pessoas que vão criando essas expectativas e elas acabam se frustrando tanto que às vezes elas ficam até revoltadas com Deus. Às vezes, elas se revoltam e saem da igreja, ficam com tanta raiva que saem da igreja, querem abandonar tudo, e aí perguntam, né, Deus, por que o Senhor permitiu isso, Deus? Por que o Senhor não fez aquilo daquele jeito que eu pedi? Por que o Senhor não me deu isso, Deus? Quer ver? Eu vou contar uma história. Era uma vez uma menina, e aí ela queria muito fazer um solo no louvor do coral. Aí ela criou uma expectativa muito grande, porque ela queria, e ela tinha certeza que iam escolher ela para fazer o solo. Ela queria muito, ela já estava super animada, já estava ensaiando, mas era só a vontade dela, era só a expectativa dela. Ninguém falou que ela ia ter isso. E aí, chegou na hora, ela não foi escolhida para fazer o solo. Aí, ela ficou triste, né? Primeiro ela ficou triste, mas depois ela ficou com raiva. Depois ela não quis mais participar do coral, porque não tinham escolhido ela, não tinham feito o que ela queria. E depois ela foi cada vez mais se afastando da igreja, se afastando dos amigos da igreja e se afastando de Deus. Abandonou a igreja, abandonou a leitura devocional, abandonou a oração até o momento em que ela já estava totalmente afastada de Deus. É claro, isso aqui é para exemplificar, mas isso acontece com muitas pessoas. Como eu citei aquele versículo lá de 1 Pedro, que diz que vigiem porque o diabo, né, anda ao vosso redor buscando a quem possa tragar, o diabo ele pode se aproveitar dessas situações para destruir a sua fé. Ele pode se aproveitar também dessas situações, né, que você vai ficar com as emoções, né, à flor da pele e se aproveitar disso para destruir a sua fé. Assim como foi nesse caso aqui, nessa historinha da menina que eu contei. Então, a Bíblia diz, vamos abrir comigo aí, lá na página 1279. Vamos ler esse versículo junto. Tiago 4, 14 e 15. Página 1279 no Devocional McChain. Vamos lá. 1279. Ó. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que desaparece por pouco e depois se desvanece. Em lugar, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos isso, nós faremos isto ou aquilo. Então, nós temos que entender, pré-adolescentes, que Deus não é o nosso servo. Deus não está lá pronto para fazer tudo o que a gente quer, tudo que a gente quiser é a nossa vontade. As coisas não são assim. Deus não nos concede só aquilo que a gente quer. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Ele, na sua infinita e magnífica soberania, ele sabe exatamente o que nós precisamos naquele momento.
E nós precisamos entender muito bem isso para que a gente não se frustre com as nossas próprias expectativas, com os nossos próprios planos. A Bíblia diz que os homens podem até fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. A última palavra, ela vem de Deus. Então, se alguma coisa na sua vida acontecer de um jeito que você não queria, ou de um jeito que você não imaginava, você precisa entender que Deus está cuidando de você, mesmo que não seja aquilo que você queria. Se isso balançar suas emoções, se isso te deixar triste, se isso te deixar com raiva, você precisa entender que Deus está cuidando de você. Na Bíblia diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, como o salmista, né, lá no Salmo 42, também nos ensina, põe a esperança no Senhor, porque ele é o Deus que cuida, ele cuida de nós. E nós devemos, gente, sempre apresentar a Deus, orar a Deus, né, apresentando a ele todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos e pedir para que ele nos dê os sonhos que ele tem para nós, para que os nossos sonhos e os sonhos de Deus estejam de acordo com a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós entendemos isso, nós conseguimos entender quando Deus diz não para alguma coisa que a gente queria muito. Porque a gente consegue saber, ó, ele disse não, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu sei que ele tem o melhor para mim. Agora, eu quero falar um pouco para vocês sobre uma pessoa, né, sobre uma pessoa que está aqui na Bíblia. Ela era uma pessoa consagrada a Deus, mas ela tomou várias decisões erradas, baseadas na emoção, fazendo o que ele bem queria. Vamos ver se vocês sabem quem é. Vamos lá. Tenta descobrir quem é. É uma pessoa, um homem, que está aqui na Bíblia, no Antigo Testamento. Ele era consagrado a Deus, fez várias escolhas erradas. Muito difícil, né? Vamos lá, mais uma dica. Ele era muito forte, né? Tinha um cabelo grande. E aí, quem era? Isso aí, Sansão. Essa tá depois dessa dica do cabelo do forte, tava fácil, né? Eu quero falar um pouco para vocês sobre Sansão. Porque Sansão é um exemplo que a gente tem de uma pessoa que tomou essas decisões erradas baseadas nas suas emoções, nas emoções de momento, assim. Então, vamos lá um pouquinho contar a história dele. Vocês conhecem, né, a história de Sansão e Dalila, não é mesmo? Que ela cortou os cabelos dele, né, porque a sua força estava nos seus cabelos. Vocês conhecem essa história. Mas a história que eu vou contar aqui é um pouquinho antes dessa. É antes dele conhecer Dalila. Antes de conhecer, Sansão quis se casar com uma outra mulher, que também era filisteia. E aí já começou errado, né? Porque o povo filisteu era inimigo do povo de Israel. Eles oprimiam o povo de Israel. Então, já não era para ele se misturar com eles, né? A orientação de Deus era que eles se casassem entre o próprio povo, entre os próprios israelitas. Mas Sansão não. Ele queria aquela mulher. Ou seja, já tomou a decisão errada, baseada na emoção, né? Ele sentiu o desejo por aquela mulher e tomou a decisão. Falou, não, eu quero ficar com ela. E aí, ele foi se casar com ela. Na festa de casamento, estava lá, ele se achando o bambambam, se achando bonzão, propôs um enigma para os convidados que estavam lá na festa. E aí, quem acertasse aquele enigma dele, teria que dar... Quem acertasse o enigma, ele teria que dar alguns presentes caros, e se ninguém acertasse, eles teriam que dar os presentes caros para Sansão. E aí ele fez, né, aquele enigma achando... o melhor enigma do mundo, se achando,
E essa foi mais uma decisão errada que ele tomou, baseada naquela emoção ali de estar se sentindo, né, o maioral. E aí o que aconteceu? Os filisteus, aqueles convidados filisteus que estavam lá, ameaçaram a mulher de Sansão para a mulher entregar qual era a resposta do enigma. E aí falaram para ela que se ela não contasse, eles iriam matá-la. E aí ela teve que contar e eles ganharam a resposta do enigma, né? E Sansão ficou furioso com eles, porque eles ganharam. Sansão não queria que eles ganhassem, né? Ele fez o enigma difícil para que ninguém acertasse. Mas eles foram lá e acertaram. E aí Sansão ficou tão furioso que matou todos aqueles filisteus. Mais uma decisão errada que ele tomou na emoção, porque ele ficou com raiva e matou todos eles. Então, a partir daí, vários eventos foram acontecendo em consequência dessas decisões erradas de Sansão. Uma decisão errada foi puxando a outra decisão errada, que foi dando muitas consequências ruins, como se fosse uma bola de neve. E aí, Sansão, depois dessa situação aí, ele voltou para a casa dos seus pais, e quando ele voltou de novo, a mulher dele estava com um outro homem. E aí, novamente, ele ficou furioso e queimou a lavoura dos filisteus, porque ele ficou com muita raiva. Mais uma decisão errada, tomada na emoção. E aí, os filisteus foram lá e mataram a mulher dele e a família dela. Então, gente, vocês já conseguiram ver com essa história que uma atitude errada foi dando outra e foi dando várias consequências. A revista de vocês trouxe uma frase que eu achei muito interessante, que fala assim: escolhas precipitadas movidas pelos sentimentos e no calor da emoção acarretam sérios problemas. Então, nessa lição que nós estamos comentando, né, sobre como lidar com as emoções, né, como que você vai aprender a lidar com elas, nós devemos entender que nossas decisões, nossas escolhas, elas não podem ser tomadas no calor da emoção. Elas não podem ser tomadas numa emoção de momento, assim. E se a gente não tiver ligado nisso, a gente pode ser influenciado por pessoas, por colegas, por várias outras coisas, a tomarmos decisões precipitadas que não agradam a Deus. Quer ver? Um exemplo. Vamos supor que você tem uma prova muito importante para fazer na escola. E aí, se você não tirar uma nota boa naquela prova, você vai ficar de recuperação. E a emoção que você está sentindo naquele momento é de medo. Você está com medo, porque você precisa ir muito bem naquela prova. Você está com medo. E aí, chega um colega seu e fala assim, e aí, vamos fazer um negocinho, vamos colar na prova pra gente. E aí você, baseado nesse sentimento de medo que você está sentindo naquele momento, e na influência do seu amigo que te chamou para colar, você vai... tá. Aí você tomou a decisão no calor da emoção, decidiu colar na prova. E aí, na hora que você estava colando com o seu amigo lá, o professor pegou vocês. E agora? Aí você fica desesperado. Aí você... Meu Deus, não era para eu ter colado. Ai, desculpa, professor. Perdão, Senhor. Aí você se arrepende, né? Você pensa que não, você não devia ter feito aquilo. Mas aí você já fez. Você se arrependeu, pode até ter se arrependido, mas você vai ter que lidar com as consequências daquilo. Porque o professor vai pegar a prova de vocês, o professor vai dar 0 para vocês, vai ligar para os seus pais. Olha a quantidade de consequências que você vai ter baseadas em uma decisão errada que você tomou num momento de emoção de medo. Mas, se você tiver uma vida de busca a Deus, se você tiver uma vida de entrega a Deus, se você procurar viver a sua vida de acordo como Jesus viveu, se você buscar ser um cristão de verdade, o Espírito Santo dentro de você vai te capacitar a tomar decisões. E não decisões baseadas nas emoções de momento ou decisões de qualquer jeito, mas decisões racionais, inteligentes, pautadas na palavra de Deus. E vamos lá agora, né? Então, se você tiver uma vida, né, de entrega, de busca a Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, buscando viver,
buscando viver como um cristão de verdade, imitando os passos de Jesus, vai acontecer, vamos fazer a mesma situação com uma pessoa assim. Você vai estar lá, e aí com medo, né? Com medo, porque vai ter que fazer aquela prova, tá apreensivo. E aí o seu amigo vai chegar, hein, vamos colar. E aí você vai sentir aquele medo, mas aí o Espírito Santo dentro de você vai te convencer que aquilo é um pecado. E aí você vai falar, não, eu não vou colar, eu não vou pecar e eu vou agradar a Deus. E vai falar, não, eu não vou colar, colega, procura outra pessoa aí para colar, porque eu não vou colar, não. Então, esse pré-adolescente é o resultado de uma vida guiada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo produz em nós frutos. E nós temos vários frutos do Espírito. O próprio domínio próprio é um desses frutos do Espírito. Então, os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, que é amar, o amor pelas pessoas, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, todos esses frutos, eles vão ajudar você a tomar boas decisões. E nós devemos sempre também olhar para a vida de Jesus, porque Jesus é o nosso maior exemplo de pessoa que tomou boas decisões. E uma outra coisa. A Bíblia diz também, lá em Tiago 1:5, o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, aqui está dizendo que Deus dá sabedoria a todos aqueles que pedirem. Ele dá liberalmente, é só você pedir. Então, peça a Deus sabedoria para tomar decisões sábias. Peça a Deus para ter sabedoria para lidar com as suas emoções, para lidar com essas emoções de momento, para entender como que você se sente, como você tem se sentido. Peça sabedoria também para saber quais as pessoas certas que você deve procurar para conversar, para compartilhar, para pedir conselhos. Peça sabedoria para não criar 1 milhão de expectativas na sua cabeça, baseadas só na sua própria vontade, achando que tudo vai ser do seu jeito. Peça sabedoria para tomar decisões corretas, para viver de acordo com a palavra de Deus. Peça sabedoria para viver uma vida olhando para Cristo, olhando para a vida de Cristo. Tudo que a Bíblia nos ensina, todas as histórias da Bíblia, apontam para a vida de Jesus e para o sacrifício de Jesus. Então, peça sabedoria a Deus para você entender isso e aplicar isso na sua vida, para você viver de acordo com o que a palavra de Deus diz e para você viver de acordo como Jesus viveu. E agora, finalizando mais uma lição, mais um domingo, chegou a hora das nossas ofertas. Então, eu quero convidar você, neste momento, a ofertar, pegar aí o seu dinheiro, ou para trazer à noite, ou então tem aí todos os meios, PicPay, conta da igreja, o Pix, tudo isso você pode ofertar, você pode contribuir com a obra do Senhor, porque tudo que nós temos aqui, tudo que nós usufruímos na igreja, tudo isso precisa da contribuição financeira. Então, ajude a obra do Senhor, porque o dinheiro que Deus nos dá, nós devemos, devolver, porque o dinheiro não é nosso, Ele nos dá e nós devemos devolver para contribuir com a obra dele mesmo. Ofertaram? Todo mundo? Então, vamos juntos orar, pedindo a Deus sabedoria, porque Ele disse, que Ele daria sabedoria livremente àqueles que pedissem. Então, vamos orar para terminar nossa lição e pedir sabedoria a Deus. Obrigada, Senhor, por mais essa lição,
por mais esses ensinamentos, Deus, tão preciosos contidos na sua palavra. Deus, eu quero pedir nesse momento sabedoria, Senhor. Sabedoria para mim, sabedoria para os pré-adolescentes. E que nós saibamos, Senhor, lidar com as nossas emoções. Que nós tenhamos sabedoria, Deus, para tomar decisões corretas. Que nós tenhamos sabedoria para viver uma vida correta, uma vida pautada, Senhor, nos seus princípios, nos seus preceitos. Senhor, que o Espírito Santo que habita em nós possa fazer uma obra grandiosa, Senhor, dentro de nós, nos convencendo de todo pecado, nos convencendo, Senhor, de emoções que estamos sentindo que não trazem resultados certos, resultados corretos. Que o Espírito Santo, Senhor, venha fazer essa transformação dentro de nós, para que nós vivamos, Senhor, cada dia mais uma vida parecida com a vida de Jesus. Ah, Senhor, toca no coração de cada pré-adolescente que está me ouvindo. Senhor, que o coração deles seja como uma terra fértil, Senhor, e que esses ensinamentos possam germinar e gerar bons frutos, Senhor, em cada um deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tchauzinho, pré-adolescentes. Deus abençoe você.